Bom, o papo é o seguinte, irmão. LeBron James se tornou o maior cestinha da história da NBA, né? Simplesmente espetacular. Algo que muitos americanos imaginavam que jamais aconteceria. Alguém ultrapassar a marca de Kareem Abdul-Jabbar. Realmente aconteceu. Então a gente vai escutar aqui a entrevista do LeBron James, depois de marcar esse recorde. E aí veremos um vídeo com 100 jogadas lendárias de LeBron James. To be in the presence of such a legend and great as Kareem, it means so much to me. It's very humbling. To my beautiful wife, my daughter, my two boys, my friends, my boys, my family, my mother, all my, man, everybody that's ever been a part of this run with me the last 20 years, 20 plus years. I just want to say I thank you so much because I wouldn't be me without y'all. All y'all help, all y'all passion, all y'all sacrifices helped me get to this point. And to the NBA, to Adam Silver, to the late, great David Stern, I thank you guys so much for allowing me to be a part of something I've always dreamed about. And I would never, ever, in a million years, dreamt this even better than what it is tonight. So, thank you guys. Pô, ele é muito completo, cara. Ele é muito completo e essa parada na NBA é maravilhoso, né? Como tem humildade também o Kareem Abdul-Jabbar em ir lá, participar dessa cerimônia, sabe? Fazer a entrega da bola, simbolicamente dando ao LeBron James essa condição de agora ser o maior cestinha. E ele falou sobre isso, né? Que ele durante muito tempo teve esse reinado de maior cestinha da história do jogo e que agora ele, tava preparado para passar esse bastão para um cara do tamanho do LeBron James. E simplesmente o LeBron convivendo, que é algo que me impressionou demais. A gente vai ver um vídeo aqui com 100 jogadas lendárias do LeBron, mas algo que me chamou muita atenção, inclusive fiz um post sobre isso hoje, depois dele ter alcançado essa marca, porque o que me chama atenção no LeBron ter conseguido tudo isso, cara, foi ele ter convivido com a pressão de fazê-lo desde o dia que ele entrou na NBA. Então nessa postagem que eu fiz hoje aqui com o arremesso que configurou o recorde naquela jogada, naquele vídeo com as 100 melhores jogadas, eu já sei que vai ter o lance também. Nessa postagem de mais cedo, eu coloquei aqui duas capas só da Sports Illustrated, que sempre foi a grande referência em publicação escrita nos Estados Unidos. Ele ainda, no high school, LeBron James, The Chosen One, o famoso O Escolhido. Segundo ano dele de high school, sendo colocado em cima dele essa pressão de ser o escolhido da próxima geração. E imagina você com 15, 16 anos ter que conviver com essa pressão de ser o melhor da liga e ter, basicamente, sem ter atravessado o college, que é algo que realmente solidifica muito o jogo de vários jogadores da NBA, ele simplesmente entrou na liga e teve um impacto imediato. Então, para mim, o mais impressionante, meu texto fala um pouquinho sobre essas coisas de ser impressionante, foi ele ter conseguido fazer isso, superando essa pressão e superando até as expectativas que foram criadas em cima dele durante todo o tempo. Impressionante. Assim, desde jovem, entendeu o seu papel e pôde elevar o seu jogo ao nível que as pessoas esperavam que ele chegasse. Outra coisa, o maior cestinha da história do jogo. Sendo que ele, LeBron James, ele é muito mais do que só um pontuador. O LeBron James, ele é simplesmente um dos maiores passadores da história da NBA. Isso é algo também incrível. Como um jogador com tamanha capacidade para fazer os outros melhores e que sempre foi um facilitador no jogo, ele sempre foi um passador. Muitas vezes ele era cobrado, e não sei se a galera que acompanhou o começo de carreira dele, o cara que hoje é top 5 em assistências, ele era cobrado muitas vezes no começo da carreira dele, quando ele passava bolas em finais de jogos para companheiros em melhor posição. E as pessoas questionavam por que ele não foi para a cesta. Um jogador decisivo tem que partir para a cesta. Irmão, ele pensava o jogo e pensa o jogo acima da individualidade. E isso é fantástico, porque eu sempre vou aplaudir quem coloca o jogo e a escolha correta acima da individualidade, o coletivo acima do individual. E ele sempre foi assim, irmão. Numa boa,
o estilo de jogo dele é talhado para ser completo. Até porque ele não é o melhor arremessador. O LeBron James, se você deixá-lo arremessando contra outros caras da liga, da geração dele, gerações passadas e gerações futuras, muito provavelmente nós teremos outros arremessadores muito mais qualificados do que ele. E eu coloco alguns dessa geração agora. Quem você acha que é mais talhado para matar arremesso? LeBron James ou Kevin Durant? Eu não tenho dúvidas que o Kevin Durant é mais preparado para arremessar bolas do que o LeBron James. E outros tantos que a gente pode colocar nessa lista, mas pegando para mim aquele que é o maior matador de bolas da atualidade, que é o Kevin Durant. Mas o LeBron James é muito mais jogador. Não tem nem como comparar, porque ele é muito mais do que só um arremessador. Ele é um jogador completo. Completo. Então, aos 38 anos, fazer o que ele fez, realmente é impressionante. Tem um detalhe que tem que ser ressaltado aqui na comparação com o Karim, é que o Karim ainda... É que o Karim fez college, né? O Karim fez 2 ou 3 anos, agora me falhou a memória aqui de universitário. E os principais anos da carreira do Karim Abdul-Jabbar em termos de pontuação foram até os primeiros anos dele na NBA. Então, se ele tivesse vindo um pouco mais cedo para a liga, talvez ele tivesse ampliado esse recorde no melhor basquete do mundo e aí o LeBron fosse ultrapassá-lo um pouquinho mais à frente. Mas o LeBron é impressionante, é fantástico. Eu tenho o privilégio de ter visto a carreira do LeBron inteira, desde ele ter sido draftado lá em 2003. Para mim, o que, ao lado de 84 e de alguns outros drafts, o melhor draft de todos os tempos. Porque é um draft que tem LeBron, Carmelo, Dwayne Wade, Chris Bosh e outros tantos que tivemos naquele draft. É simplesmente espetacular. Mas ele é o mais completo a ter entrado numa quadra de basquete. Isso aí eu não tenho dúvidas. Não estou aqui comparando ele com o Michael Jordan, e eu acho que existe comparação sim, minha opinião. Eu acho que existe comparação entre ambos, mas ele com certeza é mais completo do que o Jordan e mais completo do que qualquer outro jogador que tenha pisado numa quadra de basquete. Ele é surreal. E aí, para a gente poder homenagear aqui o LeBron, depois de termos visto a entrevista, ter falado um pouquinho em cima do texto, separei esse vídeo aqui com 100 jogadas lendárias de LeBron James. Vamos lá. Aí a primeira bola dele na NBA, né? Se eu não estou enganado. Olha, a primeira cravada dele. Pô, é absurdo. Sai da frente, irmão. Defensor, muito forte. Capacidade de flutuação. No meio de 4 jogadores contra o Washington. 119 a 120. Pra cima. Olha o que ele... Meu Deus. Tim Duncan, tudo bem, né? Não quis ali fazer a falta. Cara, a capacidade atlética desse cara, desde jovem até hoje, sempre foi muito acima, bicho. Nas finais do leste, olha lá. 107 a 107 de novo, 2007, segunda prorrogação. Absurdo que ele fez. Então assim, passando no meio de todo mundo. Ele sempre foi muito visado por todo mundo. E uma coisa que acontece até hoje, olha de onde ele foi pegar essa bola. É ele... Deixa eu baixar um pouquinho esse vídeo aqui. Essa caravada que é clássica dele, né? Mas toco com as duas mãos. Ele até hoje sofre muito por ser muito mais forte do que todos os outros. Brincadeira. Até hoje, por ser muito mais forte do que todos os outros, ele ainda sofre com marcações de arbitragem que não dão faltas em cima dele, porque ele é tão mais forte que os caras acham que não houve o contato, que o contato não afetou o arremesso dele, quando na verdade afetou e teria afetado qualquer um. Então ele é impressionante, meu Deus. Olha onde ele foi dar esse toco, cara. Contra o Boston Celtics, mais recentemente, aconteceu exatamente isso. Uma falta claríssima do Jason Tatum. Para, né?
Cara, aí energia absurda. Pô, tive o privilégio, cara, de narrar o LeBron na época de Miami também. Impressionante o que ele fazia no Miami Heat. Narrei a primeira final dele contra o Dallas Mavericks. Final que ele perdeu, ele na busca pelo título, cara. Para. Olha o ball handling dele, cara. Controle corporal para um cara desse tamanho, dessa força. Repito, o mais incrível para mim foi ele ter feito tudo isso. Olha esse para, cara. Brincadeira. Cara, no Miami era um showtime completo, né, bicho? Essa foi absurda. Esse foi o Jason Terry, né? Foi engolido. Não tá doido. Essa é aquela que fica marcada também. Cara, contra o Indiana, finais, assim, jogos muito fortes no leste. Esse toco em cima do splitter, meu Deus. Esse toco em cima do splitter, ele é cabuloso demais, irmão. Oh, meu sack. Triturado. Uma coisa que ele foi muito questionado, né? Quando saiu de Cleveland para ir para Miami. E normal, essa comemoração também é absurda. E muito normal. Obrigado aqui ao ZH. Eu acho que é normal. Eu já falei isso aqui em outras situações. A grande estrela normalmente não... Para com isso. A grande estrela normalmente não tem que se mover. Porque ele que tem que aglutinar. Não é ele que tem que sair para ir para uma outra franquia. Outros jogadores têm que se juntar a ele na franquia que ele joga. E ele sofreu o calor de ter feito essa mudança. Ele soube absorver essa pressão, foi campeão, bicampeão nas 4 finais que jogou com o Miami e depois simplesmente voltou para o Cleveland Cavaliers para continuar indo a finais e ganhar o título pela primeira vez com a maior virada da história da NBA em finais. Pela primeira vez acontecendo nas finais, que aconteceu, o time está vencendo por 3-1 e nesse toco aí ele ganhar o título basicamente, né? Então ele conseguiu apagar uma mácula. Essa bola contra o Washington é muito inacreditável. Apagar uma mácula que existia, e com certeza existia essa mancha na carreira dele de ter saído de Cleveland para ir para Miami, para se juntar a um time que, pô, foi fantástico. Mas é super legítimo o cara querer buscar o título a qualquer custo, e ele fez isso, mas ele foi, logicamente, o melhor jogador na época, apesar do time ser, esse passe é sacanagem, ser o time do Dwayne Wade, né? Essa outra bola também é incrível. Mas ele conseguiu, com tudo isso, apagar qualquer mancha que ele poderia ter na carreira dele, em deixar o Cleveland. Levou o título para Cleveland depois de centenas de anos que a cidade não comemorava um título em absolutamente qualquer modalidade importante nos Estados Unidos. E foi absurdo, foi mágico. Em Cleveland na segunda passagem. E depois, quando ele vai para o Los Angeles Lakers, ele é mágico também, né? Para. Para. Edric. Esse jogo, olha, no topo da tabela. Cara, todos os recursos ele tem, hein? Todos os recursos. Ah, Terry Rozier. Tá de brincadeira esse Scary Terry querendo partir pra cima do LeBron. E aí, repito, quando ele vai pro Los Angeles Lakers, vai com uma missão muito clara de devolver a Los Angeles a condição de um time de ganhar títulos na NBA. Tem um período complicado porque o time não estava preparado para isso, e depois ele vai lá e leva o time para ser campeão. Aí quando ele ultrapassou o Michael Jordan, sendo o quarto maior cestinha da história da NBA, e levou o time do Los Angeles Lakers a um título do melhor basquete do mundo. Porra, isso é demais, cara. Finalista com Cleveland, finalista com Miami, finalista com Los Angeles Lakers.
campeão com Miami, campeão com Cleveland, campeão com Los Angeles Lakers. Simplesmente surreal, cara. E aí, quantos passes a gente... Olha lá, quantas bolas maravilhosas a gente viu, quantos passes fantásticos a gente já viu. Impressionante o domínio do todo que ele tem, cara. E aí, sendo o terceiro maior cestinha da história da NBA. Ó, velho, tá careca já, lê calvo aí. Melhor sair da frente, mano. A gente tá vendo ele na bolha, né? Quando a mágica aconteceu também. Virando de costas. Tanto que o cara voou, irmão. A cara do Curry, hein? Gente, estamos falando realmente de um cara absolutamente especial. Se a gente for analisar, e aí daqui a pouquinho quando eu encerrar o vídeo eu falo um pouquinho mais sobre, mas se a gente for analisar em qualquer modalidade esportiva, esse cara, ele tá no topo da discussão de atletas na história. Foi contra o amigo dele, Kevin Love, né? E aí a gente estava esperando essa marca dele se tornar o maior cestinha da história da NBA. Isso aqui já é nessa temporada agora, né? Pô, em que momento ele iria ultrapassar? Quando? Vai ser no começo, vai ser no meio da temporada, vai ser o final da temporada? Foi no meio, basicamente, da temporada. Porque ele é diferente, ele desde a virada do ano tá fazendo, pô, um jogo gigantesco atrás do outro. É 30, 35, 40, 35, 38. Porra. E aí a sexta do recorde em que ele simplesmente se isolou como a maior cestinha da história da NBA, recebendo aí o cumprimento do Kareem Abdul-Jabbar e cumprindo a profecia, né? A verdade é essa. Ele cumpriu a profecia. Esperavam dele se tornar o maior cestinha da história do jogo, um dos maiores de todos os tempos. Ele simplesmente consolidou, fez e aconteceu. E só para fechar aqui, o LeBron James, ele está entre os maiores atletas de todos os tempos, de qualquer modalidade. Fisicamente, ele é muito privilegiado, ele é muito acima dos demais. Em termos de saúde, ele se manteve praticamente saudável a carreira dele toda, não teve nenhuma lesão assim mais séria ou tão séria. Ele sempre se cuidou, sempre entendeu o seu papel enquanto líder, enquanto plataforma que ele tem para debater pautas importantes, para se posicionar e cobrar quem tem que ser cobrado e lutar pelo povo negro norte-americano, lutar pelos direitos dos jogadores, lutar pelo que ele acha que é certo. Ele sempre fez isso de maneira assim fantástica. E o que mais me chama a atenção nesse cara é a inteligência. Porque as pessoas podem falar do aspecto físico que ele tem, que é logicamente maravilhoso, como eu até mesmo ressaltei, mas eu desafio a achar alguém tão inteligente quanto esse cara. Para jogar basquete, eu não sei, e certamente na vida dele deve ser também muito inteligente, mas jogando basquetebol, eu acho que nunca houve alguém tão inteligente quanto ele. Esse cara sai depois de um jogo e ele pode falar para vocês assim as 4, 5, 6, 7, 8, 10 jogadas finais da partida de maneira assim precisa o que aconteceu em cada uma e onde estava cada jogador posicionado em cada momento da quadra, em cada jogada. Ele é um absurdo, foi um privilégio e é um privilégio te ver jogar, LeBron. Foi um privilégio ter narrado vários jogos seus. Porra, uma marca que vai ficar na minha carreira, ter narrado vários jogos do LeBron, ter narrado final de NBA com o LeBron, ter narrado jogos importantes da carreira dele. Espero que eu possa um dia voltar a narrar esses jogos e quem sabe aí do LeBron com o filho dele e tudo mais. Mas eu só tenho a dizer a vocês que igual a LeBron vai ser muito difícil existir e a discussão
com Michael Jordan, para mim, ela tem que estar aberta. É só isso que eu digo. Cada um pode achar quem é melhor. Mas eu acredito que a discussão do maior de todos os tempos do basquete, ela tem que estar aberta e eu não acho que tem a resposta errada nessa discussão. Entendeu? LeBron James, um monstro, o maior cestinha da história da NBA. Absurdo.